professora Bruna, convidada, professora da Universidade Federal de São João del Rei, né? Atualmente fazendo pós-doutorado junto ao programa de pós-graduação em educação aqui da PUC, tendo a minha supervisão. Eu fiquei muito feliz, primeiro, com o convite que ela me fez, né, para fazer pesquisa de pós-doutoramento comigo, é uma grande satisfação. Eu conheci a Bruna a partir de um convite que foi feito para eu participar primeiro de uma banca de qualificação, né, de mestrado lá em São João del Rei, Franciene, não é? Franciane. Sobre alfabetização, educação integral nas oficinas, né? E depois eu participei da banca final e eu tenho essa dissertação, né? Para mim é uma referência até de tese, como um dos melhores trabalhos que eu já li na vida. Então, depois, se quiserem, eu mando, eu sempre envio, né, quem está trabalhando algo semelhante, com uma beleza de escrita, né, que para mim foi marcante das bancas que eu já participei. Queria agradecer a presença aqui de todas vocês, né, que aceitaram o convite, né, para esse diálogo nessa sexta fria da manhã, né, de outono. E vou iniciar aqui, se a Bruna tiver mais algo a apresentar, fique à vontade, Bruna. Obrigada, Teodoro. Bom, então, bom dia. Uma alegria enorme estar aqui com vocês, né? Agradecer ao Teodoro pelo convite, pela parceria, né? A gente está aí nessa caminhada agora, partilhando esse processo de pesquisa, né? Então, assim, eu estou muito satisfeita de estar aqui, de estar na PUC, né? De estar podendo contribuir com o trabalho de pesquisa que também é desenvolvido aí, né? Então, eu agradeço mesmo pelo convite, pela oportunidade, né? O que eu vou fazer aqui hoje é apresentar um pouco de uma caminhada que certamente é mais ampla do que o projeto de pesquisa em si, né? E eu vou tentar contar um pouquinho dessa trajetória até chegar nesse movimento das cartas em defesa da escola, já de antemão dizendo que as cartas à minha companheira Karina aí aqui da UFSJ, bom dia, agradecer todo mundo pela presença, né, pela escuta, espero que a gente possa também estar construindo um diálogo aí a partir de todo esse movimento, de uma experiência de pesquisa, de um estudo muito aprofundado, muito rigoroso, né, em torno do pensamento de Paulo Freire. Eu tenho 16 anos de UFSJ, né? Eu entrei aqui em 2010, eu sou professora do Departamento de Ciências da Educação. Depois do pós-doutoramento que eu realizei em 2018, eu vou contar um pouquinho dele, que é parte do percurso para chegar hoje aqui, junto com o Teodoro, estar na PUC hoje. Eu passo também por esse movimento anterior, junto à Federal de Pernambuco, né, em que eu me inseri junto com a professora Eliette Santiago, num trabalho e numa busca pelos caminhos de vida de Paulo Freire, né? Eu fiz uma inserção no Nordeste brasileiro, em Pernambuco, em Recife, né? Buscando esses caminhos de vida freirianos também. E nesse movimento, então, eu chego nesse trabalho com as cartas já desde 2017, já 16 para 17, já tem uma década, então, de um trabalho com as cartas pedagógicas, né? Em que eu venho aprofundando, eu venho exercitando, né? Aquilo que a gente vai conversar mais adiante, que é uma pesquisa-formação, exatamente porque ela está totalmente imbricada ao trabalho que eu desenvolvo na universidade, né? Numa lógica de buscar uma organicidade entre o ensino, a pesquisa e a extensão que a gente vai construindo, né? E, e nesse movimento, então, eu há 10 anos atrás começo esse trabalho com as cartas e hoje isso deságua aí numa continuidade de um trabalho, numa busca por um estudo cada vez mais profundo do pensamento freiriano. E em 2019, quando eu retorno de Recife, a gente cria a Cátedra Paulo Freire da Universidade Federal de Pernambuco, que é vinculada ao departamento, que eu compartilho aí com Karina, né? E hoje a gente está buscando cada vez mais um aprofundamento do estudo, né, da memória de Paulo Freire, não numa perspectiva de uma memória passada, guardada, né? Mas uma memória ativa, uma memória que é luta, que é transformação, que é ressignificação também do próprio pensamento freiriano.
né? Então, esse trabalho ele se intitula Cartas em Defesa da Escola, né? Tá aqui, eu tenho uma alegria enorme de estar fazendo esse trabalho junto ao programa de pós-graduação da PUC Minas, né? Teodoro é uma referência na área para mim também. Nos conhecemos a partir de um grupo, de uma rede freiriana de pesquisadores, né? Que hoje também vão com muito rigor, com muito aprofundamento, fazendo e divulgando, disseminando o pensamento do Paulo Freire, né? Pode passar, por gentileza, Teodoro. E eu trago essa primeira imagem, essa é até uma imagem que eu tirei desse período vivido em Pernambuco, né, de uma viagem muito bonita que eu fiz pelo sertão, pelo agreste pernambucano. É, essa estrada, né, eu gosto muito dessa imagem, assim, porque eu acho que ela diz muito do percurso que é a própria vida da gente, né? Se a gente olha para trás, né, tem toda uma caminhada, uma perspectiva que nos faz chegar a um determinado lugar, e esse horizonte aberto, né, esse céu que está aí adiante, né, e nesse movimento, então, que a gente vai se refazendo também na própria caminhada, né? Então, para dizer das cartas em defesa da escola, eu preciso necessariamente passar por um pouco desse percurso, por um pouco dessa caminhada que me faz chegar, inclusive, até as cartas, né? Então, essa imagem é uma imagem, assim, de uma fotografia, né, minha, faz parte do meu arquivo do pós-doc também, que eu desenvolvi em Pernambuco, né, e com ela eu queria deixar essa imagem até de uma perspectiva bakhtiniana mesmo, de uma grande temporalidade que compõe a vida da gente, né, esse entrelaçamento de tempos do passado, do presente e do futuro, né, esse anúncio de possibilidades que também a nossa caminhada ela vai fazendo conforme a gente vai trilhando, aprendendo, às vezes errando, né? Mas sempre numa perspectiva de construção. Por gentileza, Teodoro. Aqui, nesse próximo slide, aqui essa fotografia também para mim é a marca de onde isso tudo começa, né? É, isso começa não só no projeto de pós-doutoramento, um pouco antes, quando eu começo a experimentar as cartas no processo didático, pedagógico, em sala de aula. Mas da onde vêm as cartas na minha vida, né? Eu acho que isso é uma coisa interessante, assim, até porque falar de cartas hoje parece uma coisa tão fora de lugar, né? Fora do tempo, alguns poderiam dizer até anacrônico, né? Mas quando a gente pensa assim, eu olho para a minha trajetória, eu vou lá para a Bruna, menina da minha infância, né? Eu entendo quantas cartas elas são um objeto assim de fascínio, de muita inspiração na minha vida, porque eu sou neta de italianos e italianos que vieram refugiados para o Brasil no pós-guerra de 1950. E eu presenciei durante muitos anos, anos a fio mesmo, a minha avó Olga, né? Ela enviar e receber cartas da família na Itália, né, de uma cidadezinha italiana no interior do estado, no interior da Itália, né, que se chamava Vignola, e que chegavam até onde a gente vivia, que era no interior do estado do Rio de Janeiro, né, e essas cartas, elas corporificavam a presença daqueles que minha avó tanto amava e que pouco via, né? E que passou a ter muito menos contato a partir dessa distância, né? Vamos imaginar o que, que era fazer uma viagem do Brasil para a Itália nos anos 50, né? Era um mês de uma viagem de navio, né? Então, eu costumo dizer que o toque do correio na minha casa, né? O chamado que essa carta, quando ela chegava, o toque mais aguardado era esse chamado do correio, né? Porque essas cartas elas resguardavam essa corporalidade daqueles que a minha avó amava, trazia notícias do vivido, memórias, afetos, desejos confessos, inconfessos às vezes, né? Então eu tenho uma referência das cartas na minha infância, né? E eu sempre trouxe isso, mesmo na minha adolescência, eu sempre tive um gosto pelas cartas. Até que também isso veio se transformando, né? Porque num tempo de progressiva conexão em rede, é o que eu vivi na minha adolescência e adiante, né? Esse gesto foi se tornando coisa do passado, ou como Manuel de Barros diz, né? Coisa do tempo do onça, né?
E aí eu trago uma afirmação de Galeano que eu gosto muito para pensar um pouco até qual é o lugar das cartas, né? A força que as cartas ainda têm como instrumento de comunicação, de diálogo, né? Que é essa ideia de que nunca as tecnologias elas foram tão aperfeiçoadas, mas o nosso mundo se parece cada vez mais como um reino de mudos, né? Então, eu me interesso muito por essa antinomia que o Galeano apresenta, né, propõe, que eu acho que tem muito a ver com o lugar crítico que eu quero aguçar nessa partilha, nessa proposta, né, que é que sentido usar para uma sociedade que emudece, e curiosamente no próprio transcorrer de um momento histórico que é marcado pela primazia desses artefatos tecnológicos, de modernos artefatos tecnológicos de informação e de comunicação, né? Por quê? Somos tão desenvolvidos em termos de tecnologias, de comunicação e, ao mesmo tempo, cada vez mais nos parecemos como um reino de mudos, né? Onde é que está aí a chave para a gente compreender, talvez, essa mudez que vai se transmutando, né? Vai se mostrando de diferentes formas, com diferentes disfarces, né? Como negação da própria história, como silêncio cultural, né? Como perda de memória coletiva, como passividade, né? Então, o próprio Galeano ele nos alerta de que é preciso questionar por que que não cessa de crescer o número de pessoas que têm direito a escutar e a ver, a apreciar, a consumir, e ao mesmo tempo se reduz vertiginosamente o número daqueles que têm o privilégio de se exprimir, de se expressar e de criar. Então, eu acho que é muito em torno dessa perspectiva, né, dessa mudez, dessa passividade, que certamente geram também processos alienadores no processo da própria apropriação da realidade, na leitura do mundo, que eu começo a me interessar aí no mundo acadêmico, já professora, na Universidade Federal de São João del Rei, professora de cotidiano escolar, que sou há 18, 16 anos, só aqui na UFSJ, né? É minha área de trabalho, cotidiano escolar, a gestão educacional, né? E é interessante porque Paulo Freire, ele não chega para mim nem no mestrado, nem no doutorado, assim, né? No mestrado, no doutorado, eu recebi de empréstimo dos meus orientadores, os seus estudiosos, né? O que foi maravilhoso, eu estudei o Bakhtin, né, o Mikhail Bakhtin, eu sempre fui muito próxima das questões da linguagem, ainda sou, né, coordeno um grupo que é um grupo de estudos críticos do discurso pedagógico, então a questão da linguagem sempre muito presente na minha vida. No doutorado eu fui estudar o Norman Fairclough, né, da análise crítica do discurso, então junto com o Bakhtin, uma potência enorme nessa perspectiva dialógica, de perceber as relações discursivas, né? Mas Paulo Freire chega para mim, talvez, pelo lugar mais bonito de todos, que foi na relação professor-aluno, né? Foi dentro da sala de aula, foi olhando para a escola, começando a me aprofundar nos estudos da escola e dizendo: eu não tenho como fazer isso aqui sem o Paulo Freire. E aí vem a Bruna lá do início da pedagogia, né, que estudou Paulo Freire, que começa a se reaproximar, e já se vão aí quase 2 décadas, né, de uma coisa que eu digo que estudar Paulo Freire não é só um movimento acadêmico, teórico, né? Mas é uma lente para a vida da gente, né? Paulo Freire me transforma de dentro para fora. No modo como eu olho o mundo, no modo como eu me relaciono com as pessoas, né? No modo como eu busco me comunicar com os outros, né? E isso vai para muito além, certamente, do universo acadêmico, isso atravessa, né, de formas muito profundas a vida e as experiências que a gente vai fazendo. E aí, então, juntando meu interesse pelas cartas, o estudo que eu começo a aprofundar com Paulo Freire, nesse momento ainda nem existia a Cátedra Paulo Freire na UFSJ, né? Eu começo a pensar nas cartas, né? A entender que eu gostaria, talvez, de, num processo de expressão, de criação do sujeito, que ele se colocassem no mundo, né? Isso começa num trabalho tímido, né? Numa escrita de uma carta dentro de uma dessa disciplina, ainda não tinha relação com as obras de Paulo Freire. Começa depois com uma pergunta: o que eu diria a Paulo Freire se eu pudesse lhe escrever uma carta? Até que chega num projeto de ensino
que eu desenvolvi em 2016, 17, em que a gente se aproxima dos livros carta de Paulo Freire, né? E aí, por favor, Teodoro, é o próximo slide, que são os quatro, eu acho lindo isso, né? Para Paulo Freire em outra dimensão, né? Que é essa ideia de que, e aí tem a ver até com o movimento do estranhamento que foi gerado para se escrever alguém que nem aqui está mais, né? Foi bonito esse processo também. Mas Paulo Freire, ele escreveu obras inteiras escritas como cartas, né? Então, esse trabalho que tem início lá em 2016, né, chegou nesse processo de um estudo aprofundado dentro da sala de aula da graduação em pedagogia, com o grupo de pesquisa, esse grupo de estudos críticos do discurso pedagógico, e com os estudantes da pós-graduação, do mestrado em educação, em que a gente se debruçou sobre os quatro livros carta de Paulo Freire. Estão aí, Cartas a Cristina, Cartas a Guiné-Bissau, Professora Cintia Não, Cartas a Quem Ousa Ensinar, e o último, que é póstumo, né, Pedagogia da Indignação, Cartas Pedagógicas e Outros Escritos, né? Então, assim, Coelho, ele fez um estudo muito bonito sobre as cartas em Paulo Freire, e ele diz que Paulo Freire nos deixou obras inteiras escritas como cartas, né? Para quê? Para que elas sejam lidas, para que elas sejam respondidas, para que elas sejam reinventadas, reescritas, né? Naquilo que seria considerado um permanente diálogo de Paulo Freire no mundo, né? E é muito nessa lógica, entendendo também, né, quando eu me aproximo do universo das cartas, porque aí não só as cartas de Paulo Freire, mas o universo profundo, vasto, rigoroso, multidimensional, que é o universo das cartas. É assim, é uma coisa impressionante, né? O quanto realmente há uma perspectiva científica mesmo, acadêmica, no entorno das cartas, né? Elas não estão só numa perspectiva da gente pensar comunicações mais livres, mais dialógicas, né? Ela não está só nessa lógica de pensar que a gente chega hoje a entender um instrumento de formação, mas assim, há grandes estudos feitos sobre cartas. O mundo da literatura é um mundo que envolve as cartas fortemente, né? Teria muitos exemplos para a gente pensar isso, e acho que é muito importante também um aprofundamento nesse estudo teórico, né, do campo. As cartas, elas são um universo mesmo, né? Há toda uma epistemologia que envolve esse campo das cartas. Então, o que é bonito no Paulo Freire, em termos das cartas, e assim, são quatro livros que eu, assim, né, costumo dizer, são prementes no estudo do Paulo Freire, são importantíssimos, né? Cartas a Cristina, em que há uma pegada mais autobiográfica, onde a gente tem acesso aos dados compilados, assim, sobre a vida do Paulo Freire, ou pelo menos um pedaço bom da vida dele, desde a infância, né? Tem uma poesia nessa autobiografia aí, na reflexão que ele faz, e ele começa dizendo, né, o passado não se muda, se compreende. E ao trazer os dados da vida e da história, da trajetória dele, ele vai buscando também se compreender nesse processo, né? Cartas a Guiné-Bissau também, né, uma experiência vivida no exílio, em que Paulo Freire se inseriu num processo de reconstrução nacional, né, em Guiné-Bissau, que estava saindo do jugo colonialista português, no processo de reafricanização das mentes, de descolonização por meio da alfabetização, né, do processo de aprendizagem, da leitura da palavra e do mundo. Então, é um livro também importantíssimo, né, em que há uma visão de escola na relação com o trabalho também muito forte. Cartas a Quem Ousa Ensinar, só o nome, né? É isso, né? É a ousadia pedagógica que a gente está precisando tanto, e eu acho que a carta ela se insere muito nessa lógica de uma ousadia pedagógica. E o Cartas Pedagógicas e Outros Escritos, que são os últimos escritos de Paulo Freire. O último, então, né, que eu costumo dizer que eu acho muito simbólica essa obra, porque ela termina com reticências. E isso mostra muito a abertura, eu acho que o que simbolicamente mostra a abertura do pensamento freiriano,
né? Porque a última carta escrita foi quando houve o assassinato do indígena Pataxó, do Galdino, né? E Paulo Freire morre muito revoltado, indignado, né? Que brincadeira é essa de matar gente como se fosse um trapo imprestável, né? São as últimas palavras de Paulo Freire para o mundo, muito indignado, né? Com essa gente desgentificando-se no lugar de crescer, em lugar de crescer. E aí vai falar de limites, de relação com a autoridade. Então, são livros talvez não tão, não vou dizer nem conhecidos, né, mas talvez menos estudados, mas que trazem certamente uma visão humanizadora de Paulo Freire muito significativa. Então, ele reinventa o protocolo epistolar. Ele reinventa o protocolo epistolar, assumindo um gênero carta num viés pedagógico, né? Assumindo a carta como interface do diálogo, como instrumento da educação popular, né? Então, o que nós fizemos foi nos envolver num processo de estudo coletivo, né, das obras desses 4 livros carta, e entendendo, a partir, inclusive, da leitura que eu fiz, do universo das cartas, que as cartas elas portam um desejo responsivo, elas são portadoras desse desejo de responsividade, quer dizer, elas são escritas para que haja uma contrapalavra, né? A gente se inseriu, então, nessa uma brincadeira, né, de criação em que a gente escreve para Paulo Freire, cartas a Paulo Freire, né? Entendendo que a gente ia responder a esses livros, né? Que as cartas eram os livros e que a gente então escreveria em resposta ao que tudo isso que ele nos colocou. Quer dizer, entender, por favor, Teodoro, pode passar. A grande pergunta que me movia naquele momento era essa: como a nova geração de estudantes em educação, formando-se para docência e para pesquisa no interior de uma universidade pública mineira, experimenta o diálogo epistolar com Paulo Freire e se corresponde com seu pensamento crítico humanizador? Quer dizer, como é que o pensamento de Paulo Freire afeta, implica, né, a formação desses estudantes e indiciando aí a possibilidade da gente rasgar mesmo o tempo, a história, fazer o diálogo com Freire ecoar na grande temporalidade, né? Paulo Freire tem um poema, e isso é lindo da biografia dele também, né? Porque ele escrevia poemas. Ele diz até que o desejo dele inicial ao escrever Pedagogia do Oprimido era fazer isso em forma de poesia, mas que ele viu que não ia dar e aí acaba saindo um ensaio. Mas a gente tem acesso a poemas maravilhosos de Freire, como Recife Sempre. Recife Sempre é um poema, por exemplo, que quando eu li, eu disse: se algum dia eu for fazer um pós-doc, estudar, e eu queria estudar a obra de Paulo Freire, eu tenho que buscar Paulo Freire em Recife. E foi o poema Recife Sempre que me levou a isso, né? Porque ele diz: não me conhecem se não te conhecem, Recife, né? Então eu fui em busca desse conhecimento. Mas ele tem um poema, um trechinho que ele diz assim: eu faço cartas como quem fala de coração a coração. Eu faço cartas como quem chora de desespero, de aflição. Eu faço cartas como quem ri, como quem grita. Eu vos faço cartas porque vos amo. Então, as cartas, elas são muito presentes na obra de Paulo Freire, tanto o que ele escreveu na intimidade, a gente tem acesso a muitas dessas cartas também, quanto nesses livros, né? E então a ideia era justamente pensar como que através de um diálogo epistolar, né, de uma correspondência, né, uma respondência entre esses interlocutores, assumindo que eles seriam os estudantes em formação para pesquisa e para docência, né, seriam os interlocutores de Paulo Freire, a gente então entrou nesse movimento aí nos anos de 16 e 17, que culmina no projeto de pós-doc. Pode passar, por favor, Teodoro. Aqui alguns dados, algumas fotografias, depois alguns dados metodológicos, né? É, foi tão bonito que eu experimentei junto com os estudantes nesse processo, de tudo que eu vivi na minha vida, e já se vão mais de 25 anos, né, de sala de aula, de relação professor-aluno, né? É,
foi quando eu mais pude me aproximar da humanidade dos estudantes, assim, desse processo realmente de um conhecimento mais profundo, que não se limita aos conteúdos que a gente compartilha em sala de aula, mas a própria vivência, os próprios corpos, né, que aprendem, que se movimentam no mundo, que têm suas dores, né, que também sonham. Então, eu gosto muito desse par dialético do Paulo Freire, que é solidão, comunhão, e ele traz isso na Sombra desta Mangueira. É um texto curtinho, de 2 páginas, e ele diz para a gente que a gente precisa aprender a estar adverbialmente só para poder estar substantivamente com. E essa tônica que eu acho que assumiu, isso aqui para mim tem um status metodológico, né? Esse movimento, né? Entre a solidão e a comunhão, juntos, né? Um par dialético. E eu acho que essas fotografias mostram muito esse movimento, né? Momentos em que essa solidão, ela se prenunciava e era altamente necessária, porque havia um movimento de introspecção muito necessário, tanto para o estudo dos livros carta, quanto para a escrita das cartas-resposta a Paulo Freire, né? E a gente aproveitou muito os espaços da universidade, nós saímos muito de dentro da sala de aula, né? Nós sentamos embaixo das árvores, nós nos acomodamos pelos corredores, né? E então, assim, ao mesmo tempo que havia essa solidão necessária, inclusive para o estudo, e aí eu pergunto, né, onde que você estudava, onde que você escrevia as cartas a Paulo Freire, porque também junto com as cartas tem depoimentos. E tem falas lindíssimas das pessoas dizendo: eu procurava aquele cantinho da minha casa que é onde eu me sinto melhor. Eu colocava uma música no fundo, eu procurava estabelecer um processo de uma intimização com o meu próprio pensamento, para que eu pudesse me conectar com Paulo Freire e produzir a carta, né? Então, a gente experimentou muito isso, essa lógica dialética e tão bonita entre o que é estar só e o que é estar junto, e junto mesmo em roda, em círculo, né, movimentando o corpo. Então, foi um processo realmente que aprofundou também a relação com os próprios corpos, né? Eu acho que isso também é muito significativo. Por gentileza, Teodoro, próximo. Alguns dados metodológicos, eles são muito importantes porque isso vai interferir diretamente no que hoje está sendo construído como proposta, na continuidade desse trabalho, né? Primeiro, uma experiência de pesquisa-formação, que eu acho que um veio, assim, né, em termos da produção científica, né, em termos do que a gente pode pensar enquanto metodologia de trabalho também, muito significativo, né, que é essa perspectiva bifronte que está embaixo, uma metodologia crítico-criativa bifronte, porque ela tem uma face formativa em que as cartas são a interface do diálogo, elas são um instrumento da formação na perspectiva da educação popular, mas também tem uma face de produção dos dados de pesquisa, né, em que as cartas são objeto, fonte de investigação, né? Há uma materialidade das cartas que fazem com que elas se traduzam no corpus empírico da pesquisa, né? Então, essa pesquisa, formação bifronte, eu acho bonita essa movimentação que a gente faz também em termos de pensar um trabalho formativo que gera um processo e gera uma materialidade, e isso produz também um movimento investigativo, que ele não é para e passo, porque o processo formativo ele acontece antes, né? Mas ao mesmo tempo, hoje, por exemplo, quando eu penso toda a continuidade do trabalho que eu estou fazendo, é uma retroalimentação, né? Eu vou passar para o próximo slide que tem a imagem do processo, mas só para vocês saberem, foram 180 cartas que foram produzidas nesse momento, 33 depoimentos escritos sobre o processo, sobre como viveram o processo de produção, né? E cada estudante escreveu 6 cartas, né? Uma primeira em que eles respondiam quem estou sendo eu, na correspondência com Paulo Freire, para se apresentar para Paulo Freire. Outras 4, cada uma em resposta a um dos livros carta que nós estudamos, e uma última de despedida. Eu não consigo dimensionar para vocês o tesouro que é isso. Nem tendo estudado, essas cartas elas permanecem comigo certamente ao longo de uma vida inteira,
e eu morro sem conseguir certamente me aproximar de tudo que elas podem nos oferecer em termos de pensamento, de reflexão, de pensar a humanização dos sujeitos. É muito bonito o processo, assim, né? É um processo que é, tira da gente o que a gente tem de mais profundo em termos de humanização, de olhar para os sujeitos, né? Então, assim, é, tudo que a pesquisa fez nesse movimento, os artigos que eu publiquei a partir disso, é um pedacinho do que é possível de se fazer a partir, né, do encontro com as cartas. Na próxima slide, por favor, Teodoro. Aqui eu acho que eu consigo sistematizar, não é nem uma figura muito bonita, mas assim é o que eu dei conta de fazer em termos de apresentação gráfica, né? Mas para mostrar essa coisa bifronte, né? Essa face formativa em que a gente tem as cartas de Paulo Freire, a gente entra no processo de leitura, de escuta e de fala, né? Porque toda essa leitura ela era trabalhada em sala de aula, através de um movimento de diálogo muito forte, né? Buscamos um processo compreensivo, que era sempre essa lógica de solidão, comunhão, né? Uma compreensão que é individual, mas que também é trazida ao coletivo. E depois partimos para um processo de escrita, a escrita da carta-resposta a Paulo Freire. Então, essa é a fase formativa desse trabalho. De outro lado, a face investigativa, né, em que a gente tem as cartas elas se tornam o corpus empírico da pesquisa, né, e a gente entra também num processo de leitura, de análise temática, porque todo o trabalho foi feito inspirado também na própria metodologia da investigação temática freiriana, que está lá na Pedagogia do Oprimido, uma releitura, uma ressignificação, mas a gente tem uma inspiração muito forte, né, na busca pelos temas, no trabalho de redução temática, né, do espírito que essas cartas trazem, né? É, então, uma análise temática e a escrita da pesquisa. Então, é leitura e escrita o tempo inteiro em ambas as faces. E elas se ligam onde, né? O que que liga essas duas faces da pesquisa? A própria perspectiva da educação problematizadora de Paulo Freire, né? Com seus princípios, com as suas perspectivas, né? Então, ao mesmo tempo que essas cartas são instrumentos de formação, elas são objetos e são fonte da pesquisa, e toda a perspectiva problematizadora em Paulo Freire, de uma leitura crítica da palavra e do mundo, é o que fundamenta esse trabalho. E um retroalimenta o outro, né? E hoje eu tenho percebido com muita clareza esse processo de retroalimentação, inclusive pela própria continuidade da pesquisa, né? Por gentileza, Teodoro. Bom, eu chego a 4 núcleos temáticos com esse trabalho, né? Que são carta corpo, a carta aprendizagem, a carta matéria e a carta formação, né? Como os corpos de professores experimentam o diálogo epistolar, quais são as marcas das aprendizagens que foram construídas nessa vivência, qual é a dimensão material dessas cartas como conjunto de signos, né, de uma materialidade epistolar, e quais são as possibilidades de pensar as cartas como instrumento de formação de professores. Então, foram esses 4 núcleos temáticos que eu dou conta de abraçar nesse universo imenso, né, de 180 cartas, né, e que foram os eixos temáticos por onde a gente buscou trabalhar. Por gentileza, Teodoro, agora eu tento descrever um pedacinho de cada um desses, né? Porque é isso, hoje eu já chego num trabalho com as cartas em que há uma caminhada muito grande já construída, né? Então, esse movimento hoje é de aprofundamento, né? E de busca de outros sentidos ainda não percebidos, ainda não construídos naquele momento. Só para vocês terem ideia, alguns trechinhos dos depoimentos, né? O corpo memória. Olha a fala da Rosilane, né? Nestas correspondências pude relembrar minha infância, minhas dores e sabores de uma vida difícil, porém feliz. Foi bom descobrir que tenho coisas em comum com alguém que tanto admiro como gente e como autor. A memória dos sujeitos estava muito presente nesse processo, né? Especialmente quando a gente estudou Cartas a Cristina, em que as pessoas se sentiram no diálogo com Freire, também querendo contar sua própria história, sua própria trajetória, né? Então, as belezas e as dificuldades da sua própria existência. Então, o conceito memória, né, foi algo que teve muito presente. Um corpo afeto, né?
Olha aí a fala da Luciana. Ao nos organizarmos em círculo e compartilhar as palavras escritas e escutar os colegas, os nossos corpos se olhavam, se emocionavam, se indignavam juntos. Então, tem uma perspectiva das afecções, né, muito forte também no trabalho, no processo da produção escrita das cartas, né, esses afetos que muitas vezes estão fora do processo de ensino-aprendizagem, né, que a gente considera menor, que não tem muitas vezes lugar ou importância na sala de aula. Isso aqui com as cartas é talvez o que mais se, né, que aparece, né, com muita força. Um corpo também que é partilha. Olha aí a Luciana também, outra Luciana. O meu corpo experienciou a troca de conhecimentos através dos olhares, das falas e dos gestos de uma forma tão profunda e perpassando pelos dois estágios necessários em uma relação, o eu e o outro, né? Então, esse movimento também gerou uma perspectiva, né, de troca e de partilha entre eu e o outro, né, que eu costumo dizer é que isso consubstanciou, né, o pensamento de Freire entre nós. Nós vivenciamos esse processo e pudemos compreender uma série dos princípios que estão na obra de Paulo Freire, que muitas vezes a gente estuda, mas não, às vezes não tem dificuldade para perceber em alguma coisa ou outra dentro de uma sala de aula. Nesse processo, a gente pôde perceber todas essas relações humanas, amorosas, né, de afeto, de partilha, de memória, de um corpo que pergunta. Aí eu me lembro do La Roça, né, que fala a paixão, a pergunta é a paixão do estudo, né? Um livro importantíssimo do Freire também, que é a Pedagogia da Pergunta, né? O Jonatas diz: senti que fui me abrindo cada vez mais para as questões levantadas e discutidas, compondo minhas dúvidas, recriando-as, tornando-as mais críticas a cada leitura. Então, aquela discussão do Freire da epistemologização da própria curiosidade, né? Então, há cartas em que a forma interrogativa assume uma perspectiva assim, de um aprofundamento em termos de leitura da realidade, né? De menos certezas e mais busca, né? De perguntas, que também foi muito importante. Um corpo que age, eu chamei de um corpo agente, né? A Magda diz: meu corpo consciente não é, ele está sendo, porque não é mais um corpo estático. É um corpo que chora, que age, que se move, que pensa, que discute, que se posiciona. É um corpo que acredita que pode fazer mais. Então, também há uma ideia de agenciamento, de ação no mundo, né? Importante também a partir desse processo vivido. E o corpo inteiro, né, que é um conceito muito bonito do Freire. Ele fala: eu não sou um pedaço de mim que é uma razão meticulosa e outro que é sensibilidade, né? Eu sou um corpo todo. E o Jonatas diz: entrei de cabeça e saio entrando com o meu corpo todo em tudo que o Paulo Freire suscitou em mim durante a disciplina, né? Então, aqui a carta corpo. Por gentileza, Teodoro. Nossa, já falei bastante, né? E ainda estou lá na pesquisa anterior. Vou passar rapidinho por isso para a gente chegar nas cartas em defesa da escola. Aqui a carta aprendizagem, né? Que eu busquei os sentidos da docência, a relação entre a utopia e a esperança, a ideia de luta coletiva, né? Então, também alguns trechos de fala aqui que são muito importantes. Eu vou disponibilizar, Teodoro, depois dessa apresentação, se alguém quiser, porque aí pode ler com mais calma também. Tem muitos trechos, né? De tanto dos depoimentos quanto das cartas. Depois posso disponibilizar também dois textos bonitos que eu publiquei em 2021, na época da comemoração do centenário do Paulo Freire, né? E que trazem trechos também é, muito significativos desse trabalho com as cartas. Mas na aprendizagem eu busquei esses três eixos, né? Quais os sentidos da docência, como que se dava essa luta coletiva, essa perspectiva de luta coletiva, entender que a gente não está sozinho, olha lá, né, de que é através da união, da percepção, da escrita e da leitura desse mundo inacabado que a gente vai reconstruindo as coisas, né? Então também vieram sentidos muito importantes e muito fortes dessa relação. O próximo a gente vai ver sobre a materialidade. Eu gosto muito dessa parte, porque a carta não é só o espírito da carta em termos do que ela traduz no próprio conteúdo do que está sendo dito, né? Mas as cartas, elas, por exemplo, o vocativo das cartas, né? O modo como os estudantes se dirigiam a Paulo Freire,
por exemplo, com respeito, né? Prezado professor, caro, estimado mestre, com afeto. Muitos deles usavam esse vocativo do querido, do amigo. Tem um muito interessante que é um estudante que começa a escrever para Freire, desconhecido Freire, e na última carta ele já traz conhecido Freire, tipo, que foi um processo que ele passou do desconhecimento ao conhecimento, né? Um vocativo também de luta, né? O camarada Freire, o companheiro Freire, uma intimidade, às vezes alguns falavam, vou te chamar por Paulo, né? Me permito essa intimidade ao te escrever essa carta. Então, hoje, por exemplo, olhando para as cartas que nós estamos fazendo agora, pensando a defesa da escola, esse vocativo é muito importante e o próprio destinatário. Aqui o destinatário já era definido, era Paulo Freire. Agora, nas cartas em defesa da escola, não. O estudante escolhe, inclusive, para quem ele vai escrever. Então, vem um governador, vem um presidente da República, vem um pai que incentivou os estudos, vem alguém que já faleceu e que fez uma diferença enorme na vida daquela pessoa. Eu escrevo para o meu eu do futuro, eu escrevo para o meu eu do passado, eu escrevo para os filhos que eu ainda nem tive, que nem nasceram. Então, essa ideia de olhar para o destinatário, olhar para a forma como esse destinatário, né, ele é convocado nessa conversa, é um elemento importante. Além disso, a questão de ser manuscrito ou digitado, né? Nesse momento eu dei a possibilidade de se fazer das duas formas. Já na segunda carta, agora não, com as cartas em defesa da escola, elas são à mão. Eu entendi a força de se fazer esse processo escrito à mão, com a escrita do próprio punho, né? Da gente se inscrevendo naquilo que a gente escreve. Então, hoje isso se transformou também nesse processo da pesquisa, já como fruto desse trabalho, né, em que eu deixei as duas opções, né? E uma aluna, inclusive, diz isso: optei por serem cartas manuscritas, pois me parecem mais com uma carta de verdade, né? Então, essa ideia da materialidade também em termos do suporte. A ambiência, né? Onde que escreveram, no meu quarto, olha lá, de frente para uma foto de Freire, quando em silêncio após a leitura dos livros. Então, todo um gestual, né? Tem toda uma perspectiva corporal também nesse processo da produção. O próximo, por favor, Teodoro. A carta formação, e aí tudo isso que é o que eu tenho trazido e que eu gostaria de aprofundar cada vez mais, né? Essa ideia da pesquisa formação, essa lógica de uma carta formação, né? Porque ela traz esses elementos todos, né? A reafirmação da intersubjetividade, que é fundante do processo de ensino-aprendizagem, a carta que é um gênero dialógico, um instrumento da educação popular, essa escrita sensível, né? Essas afecções, essa escrita de próprio punho que comunica afetos, né? Essa escrita de si no encontro com o outro e esse exercício, então, de leitura escrita da palavra mundo. Esse é um universo que eu quero me aproximar cada vez mais, né? Que eu acho que é onde a gente tem uma veia muito forte para pensar possibilidades da educação popular que nós fazemos dentro da própria universidade, dentro das nossas salas de aula, num processo de formação mais humanizador. Por gentileza, Teodoro. Vou ler esse trechinho de uma carta, né? Eu trouxe esse aqui, tem dois, mas vou ler só esse, né? Depois fica para vocês aí os slides, para vocês terem noção. Assim, aqui vem muitas perguntas, então olha a força dessas perguntas e olha o tipo de escrita que a gente consegue construir junto com os estudantes a partir desse movimento que é mais íntimo, que é mais próximo, né? São João del Rei, 26 de novembro de 2017. Querido amigo Paulo. Confesso que foi durante a sua terceira carta, Paulo, quando fala do bárbaro assassinato do índio Galdino, é que pude ver crescer em mim a mesma indignação que cresceu em você e que me arrancou lágrimas. Onde foi que escreveram, Paulo, que o mundo tem de ser assim como é? Onde é que enfiaram as dúvidas dos homens e das mulheres? Quando foi que cegaram nossas esperanças? Que sociedade é essa que aceita a morte como forma de ensinar? Que gente é essa que se choca mais com um beijo entre dois apaixonados do que com a tortura em uma esquina, do que com cadáveres estendidos pela violência da polícia nas favelas? Que sociedade é essa que recorre à barbárie como forma de resolver seus problemas? Essa gente que tem prazer em assistir a cenas de execução, de tortura em nome da justiça. Que justiça? Que gente é essa que se desgentifica para tirar a vida do outro por ele ser diferente?
Quantos tempos ainda virão até chegarmos aos cravos da revolução para sorrirmos no abraço de um camarada? Enfim, ainda são muitas as perguntas que nos afetam, por vezes emudecem, mas também nos movem, conscientes de que nada podemos fazer sozinhos e por isso mesmo precisamos do outro, né? Então, olha a profusão, né, das perguntas, do que no pensamento desses estudantes, desse processo de leitura, né, e uma leitura rigorosa, né, porque foi feito todo um trabalho mesmo em sala de aula de se pensar sobre o que o Paulo Freire estava trazendo naqueles textos, né, e o quanto a gente se vincula com talvez perguntas até que a gente teria dificuldade de fazer numa situação em que a gente não fosse provocado a isso. Eu acho que a carta provoca nesse processo de relação com as próprias perguntas e com o próprio conhecimento. Pode passar, por gentileza, Teodoro. Eu não vou ler a segunda. Vamos para frente, que a hora está avançada. Isso. Aqui a gente chega depois desse processo, né, já são quase 10 anos, né, mas eu continuei trabalhando com as cartas, né, não mais as cartas a Paulo Freire, isso ficou nesse momento, né, foi esse projeto de ensino que se transforma num projeto de pesquisa, mas desde que eu retorno e a gente cria a Cátedra Paulo Freire, como professora de cotidiano escolar, muito preocupada, né, com esse projeto estrutural de desvalorização da docência, de desvalorização da escola, né? Essa escola adjetivada como fracassada, conservadora, ineficiente, repressora, entediante, doutrinadora, né? Nós temos vivido tempos em que está em xeque mesmo a própria noção de escola que a gente tem, né, do que a gente acredita como construção escolar, né? E aí eu começo, isso aqui já é do projeto do pós-doc, esse projeto que eu tenho a alegria hoje de estar realizando junto a vocês aqui na PUC Minas, né, com muita satisfação mesmo de querer poder construir outras possibilidades para pensar essas cartas, para pensar a leitura e estudo de Paulo Freire, mas hoje com foco na escola, né? Que é exatamente o trabalho que eu desenvolvo na minha vida aí há mais de 25 anos, né? E pensando realmente as relações, como que a gente pode construir essas relações mais humanizadoras também dentro da escola, né? E como que a gente pode fazer cada vez mais uma leitura crítica, desse cenário tão perverso, né, e tão complexo que está colocado para a educação escolar hoje. Eu tenho trabalhado muito com as fichas de cultura, uma releitura das fichas de cultura de Paulo Freire nos seus círculos de cultura, né? E eu trago esse trabalho também para dentro da sala de aula, junto com as cartas, né? E aqui, na verdade, até foi a minha filha que fez isso aqui. Um dia eu precisei levá-la comigo para uma aula e a gente estava trabalhando com as fichas. Ela pediu uma ficha também. E quando termina a aula, ela me sai com esse desenho e essa pergunta, né? Minha menina, com 8 anos de idade, em 2023, ela escreve: Qual tipo de educação vós quereis? Com essa imagem, com esse desenho dessa escola, né? Num lugar arborizado, me parece uma coisa tão bonita, assim, né? Junto com a natureza. E essa pergunta, eu até me impactei, né? Porque não é comum te ouvir uma criança falar o vós quereis, eu achei a construção tão bonita, e isso aqui estampa hoje o meu projeto de pós-doc, né? Também demonstrando um pouco desse trabalho com as fichas de cultura, que é um trabalho também muito bonito. E essa fala do Walter Kuan aí, né? Vamos tomar a escola pelas mãos e desenhar uma escola que sejamos capazes de pensar e fazer a partir dos problemas que consideramos os nossos, né? Então, é, é nesse movimento, é nessa lógica aí de pensar essa escola que a gente quer desenhar numa lógica de anúncio. E aí eu te peço o próximo slide, por favor, Teodoro. Que aqui está, se naquele trabalho o par dialético era solidão, comunhão, o par dialético agora é denúncia, anúncio, né? Pensar nos desafios que estão colocados à docência, à escola, nesse tempo histórico, né, nos coloca essa exigência, né, que é compreender que
só pode ser verdadeira, que a utopia, que ela nasça dessa tensão entre a denúncia de um presente, olha aí o Paulo Freire dizendo, a denúncia de um presente tornando-se cada vez mais intolerável e o anúncio de um futuro a ser criado, construído política, estética e eticamente por nós, mulheres e homens, né? Eu tenho me fiado muito no anúncio, na beleza do anúncio, na potencialidade que é a gente construir começando pelo próprio pensamento, né, da gente, coisas bonitas, belas, que esteticamente falem de um outro lugar dessa escola também, que a gente partilhe as belezas, são muitas belezas que a gente produz dentro das escolas, né, mas que muitas vezes ficam até escondidas perto dessa lógica, né, dessa mazela que está colocada para a educação e para a escola. Então, assim, não tem como sair do par dialético, né? É a denúncia vinculada ao anúncio, mas o enfoque desse trabalho, das cartas em defesa da escola, porque é uma escola que urge ser defendida, né? É o anúncio. Qual é o horizonte de transformação com que esses estudantes em formação estão se comprometendo, né? Como horizonte mesmo, como utopia, porque isso não começa quando eles já estiverem na escola, né? Isso começa em todo o processo formativo, né? No modo de olhar para a escola, no modo de olhar para a formação, né? Então, que anúncios podem ser feitos hoje em perspectiva prospectiva? Em cenários de prospecção, anunciando futuros novos para a educação. Então, se de um lado a gente faz um exercício político de desocultar as relações que oprimem, ofendem e precarizam a escola e a docência, de outro se reafirma o nosso compromisso com essa educação problematizadora e com essa inserção crítica na realidade que nós queremos desvelar. Então, por favor, o próximo slide, Teodoro, aqui, olha, nem vou passar por isso tudo, seria uma conversa imensa sobre esse projeto estrutural de desvalorização da escola e da docência. Quando a gente pensa a subtração da autonomia administrativa e pedagógica, né, a plataformização a que nós estamos submetidos hoje, né, um viés bancário ao extremo daquilo que Paulo Freire chamava dos professores pacoteiros, tarefeiros, né? Então, nós estamos com essa subtração de autonomia muito forte, temos que lidar com ela, né? Essa precariedade das condições estruturais, pressionamento por eficiência e produtividade, né? Intensificação, precarização, adoecimento docente. O que a gente tem visto de um desprestígio social da profissão, né? Tem até um termo que está sendo cunhado, está lá embaixo, narrativas de ódio, ódio aos professores. O professor Fernando Pena, da UF, tem estudado isso como um conceito, o ódio aos professores, né? Então, o que que tem levado a esse desprestígio social da profissão docente? Essa previsão fatalista de um apagão, não teremos professores, já não temos em muitas áreas, né? O que que isso, qual o significado disso há muito prazo imediato, né? Longo prazo não, né? Essa investida neoliberal na educação, né? Essas muitas faces de uma ordem privatista que está dentro da educação, essas reformas, né, todas essas relações verticais antidialógicas que vão desconsiderando a voz dos sujeitos da escola, né, impondo reformas, impondo perspectivas, né? O movimento Escola Sem Partido, que pode ter sido considerado inconstitucional, mas está aí no ideário, no pensamento, está aí bem presente ainda, né? Nessa ameaça à nossa liberdade de cátedra, ao poder dizer, anunciar a própria palavra, essa ideia de uma mordaça que é colocada no professor, quanto medo nós não tivemos e ainda temos, né? Em salas de aula, exatamente pelo que a gente diz. E algo que eu me ocupo muito, que aqui hoje, nós estamos aqui com a professora Karina, que hoje é a representação da UFCJ no Conselho Municipal de Educação, onde eu fiquei por uma década, né, e passei para ela com muita alegria também essa representação, mas a militarização